E o Flamengo, hein? Tá tranquilo depois de ganhar de 8-0 do Vitória. Só vai jogar no domingo, aliás, 4 da tarde no Maracanã contra o Grêmio. Você vai ver ao vivo aqui na Globo, tá? Juliano Lima. Tem jogador indo embora, né? Tem sim, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. O meio-campo Matheus Gonçalves foi negociado com o Al Ahly, da Arábia Saudita. 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Antes, o clube tinha sido procurado pelo Cruzeiro e pelo CSKA da Rússia, mas o Matheus Gonçalves vai mesmo para o futebol árabe. Depois da goleada contra o Vitória na segunda, ontem o time ganhou folga e hoje se representou pela manhã. E como você disse, vai ter uma semana inteira de treinamento aí livre, já que foi eliminado da Copa do Brasil. Só enfrenta o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro do Maracanã. E para essa partida, o lateral esquerdo Alexandro não deve jogar. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda contra o Vitória, saiu ainda do primeiro tempo e, aliás, foi cortado da seleção brasileira para os próximos compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Para esse jogo de domingo, o Felipe Luiz tem duas opções: Ayrton Lucas e Vinha para a posição ali na lateral esquerda. Expectativa de casa cheia, mais de 60 mil ingressos foram vendidos e, como você disse, Flamengo e Grêmio ao vivo com transmissão da Globo. Valeu, um abraço. Juliano. O departamento jurídico do Flamengo já trocou toda a documentação necessária com o Pisa e o jurídico dando ok, o jogador já viaja nessa quinta-feira, tá, galera? E aí, mais detalhes: o Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo até 2026, o meio de 2026, ou seja, empréstimo de um ano. Durante esse período, o time italiano paga o salário dele, obviamente. O empréstimo tem a opção de compra de 4 milhões de euros por 50%, Fla mantendo 50% do atleta. Mas a compra se torna obrigatória se ele jogar em pelo menos 50% dos jogos do time italiano durante esse período de empréstimo. Mas, Vene, se ele não bater a meta, se ele só for titular em 45% dos jogos, o que acontece? Foi como eu falei, aí continua a opção de compra. Se o time italiano quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Ele batendo a meta, o time italiano é obrigado a comprar esse jogador. Olha, o valor chama atenção por ser baixo. É o mesmo valor que o CSKA ia pagar ao Flamengo na ocasião. O Flamengo até tentou fazer uma gestão ali para tentar valorizar o jogador, mas o jogador só jogou no sub-20. Então, é o que eu falo para vocês em relação ao Matheus França também. Com o passar do tempo, o jogador vai se desvalorizar se não tiver uma sequência no time profissional. E o atual momento do Flamengo não dá espaço para jogadores como ele, que não tem uma intensidade, não tem uma marcação sob pressão, não faz recomposição defensiva. O estilo do jogo do Felipe Luiz exige isso de um atleta. Que o Lohan seja muito feliz lá no Pisa, se ele for comprado, obviamente. Vamos lá, galera. Olha, notícia ruim agora envolvendo o Flamengo e também a seleção brasileira. O Flamengo emitiu um comunicado dizendo que Alexandre foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira. No caso, hoje eu estou gravando esse vídeo terça, vou soltar na quarta-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. O Flamengo não divulgou isso no comunicado, mas eu apurei que o Departamento Médico da Seleção Brasileira já recebeu o laudo da lesão muscular de Alexandre na panturrilha, tá? Embora seja uma lesão leve, mas a tendência é que o jogador seja cortado da lista de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira. E o Alexandre, que era o único representante do Flamengo, ou seja, se ele for cortado, o Flamengo não terá nenhum jogador na Seleção Brasileira, mas obviamente vai ter jogador em outras seleções, uruguaia, Gonzalo Plata, por exemplo, no Equador, o próprio Carrascal, que embora não esteja jogando muitos minutos ainda no Flamengo, mas é um jogador que é sempre chamado para a seleção colombiana. Outro jogador que deve ser cortado da seleção brasileira é o Joeliton, do Newcastle. Ele sofreu uma lesão muscular, essa parece ter sido grave, tá? Porque ele saiu até chorando do gramado. Gente, mudando de assunto, vamos falar algo que me chamou muita atenção. Eu estava fazendo um levantamento de alguns números aqui, até para conversar com a galera da produção do SBT, para fazer o programa dessa quarta-feira, e é assustador isso. O saldo de gols do Flamengo no Brasileirão, saldo de gols, 35. O que é saldo de gols? Para quem não sabe, é a diferença de gols feitos com gols sofridos. E o saldo de gols do Flamengo é 35. Por quê? O Flamengo fez 44 gols no Brasileirão e sofreu apenas 9 em 20 jogos disputados.
Só para vocês terem noção de como o número do Flamengo é assustador, é absurdo. O Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem 34 gols em 21 jogos. Ou seja, o saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols feitos do Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque na competição. Gente, na boa, estamos falando de um time do Flamengo, assim, cara, a gente brinca. É o Real Madrid das Américas, cara. Tá ficando sem graça o Campeonato Brasileiro. Está ficando sem graça. Aí, eu até respondi um torcedor do Vasco lá no Twitter. O torcedor do Vasco veio e falou, tá comemorando, tá falando, tá elogiando porque goleou o Vitória. Gente, vamos lá. Quando o Vasco goleou o Santos, ninguém ficou falando, mas é o Santos, que vive uma das piores fases da história do Santos. Tá? E esse mesmo Vitória que o torcedor vascaíno debochou, é o mesmo Vitória que no dia 10 de maio, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco de virada por 2-1, com 1 a menos dentro do Barradão. Então não dá para você desvalorizar uma vitória, uma goleada histórica como essa do Flamengo, de 8-0 em cima do Vitória. Parabéns ao Flamengo pelo que vem jogando no Campeonato Brasileiro. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos, negócio fechado. Flamengo acaba de acertar a venda de Matheus Gonçalves ao Al-Ahly da Arábia Saudita. Meia será vendido por 50 milhões. E ele teve proposta de outros 2 clubes. Então, assim, informação lá do GE, tá dando conta, né, de que o Flamengo acaba de acertar. Como eu já tinha avisado a vocês que o Flamengo vai fazer uma limpa, né, nos jogadores. Vai sair o Matheus Gonçalves, o Juninho vai sair o Michael, vai sair o zagueiro Cleiton, Bahia, né, entre outros jogadores, e vão chegar também outros atletas. Então o Flamengo tem que fazer uma limpa, né? Por isso que eu sempre peço para vocês se inscrevam no canal, para que vocês venham ficar por dentro de tudo que está acontecendo. O Flamengo vai fazer uma limpa, né, dentro do clube, e sendo assim, outros nomes vão chegar no Mengão, né? Provavelmente na próxima temporada o Alan vai sair, Everton Araújo vai sair, né? De La Cruz vai sair, Cebolinha vai sair. Então o Flamengo vai se desfazer de todos esses atletas para que possa, né, montar um elenco mais forte com jogadores decisivos, como Jorginho, Saúl, Samuel Lino. Esse é o pensamento da diretoria rubro-negra. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver essa saída, né, como do Matheus Gonçalves. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!